Olá, caro aluno, tudo bem com você? Hoje vamos fazer um pouco diferente. Eu trouxe aqui um amigo meu, mas um amigo muito amigo mesmo. O nome dele é Rodrigo Baglini. Provavelmente vocês devem conhecer ele do canal Geografia e História com Rodrigo Baglini. Ele também faz parte aí da plataforma gabaritagel.com.br, do qual eu também faço parte. E ó, galera, eu trouxe essa aula de história aqui, sabe por quê? Porque ele é muito bom. Então, faz favor, começa assim já dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, vai aqui no card e vai conhecer lá o canal do Sr. Rodrigo também, beleza? Vou deixar também o link na descrição. Então vai lá, é 1, é 2, é 3 e é com você, Baglini. Salve, salve galera, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso curso de Grécia, hoje nós vamos falar da polis guerreira. Hoje nós vamos falar da polis, onde as crianças já eram desde pequena pensadas como soldados. Vamos falar da polis, que traz aí grandes enigmas, grandes coisas na nossa cabeça. Vamos falar de Esparta, a polis guerreira. E ao lado de Atenas, uma polis de grande importância na Grécia Antiga. Vamos lá começar a discutir sobre Esparta, a polis guerreira? Esparta foi uma polis encravada no Peloponeso, aquela ilha onde os aqueus, lá no processo de ocupação da Península Balcânica, começou a se organizar. Entretanto, os aqueus, eles eles perderam o espaço para os povos dórios, que foi o último povo indo-europeu a ocupar aquela região. E os povos dórios, por volta do século 9 a.C., levaram para a região do Peloponeso uma estrutura extremamente rígida, uma estrutura com uma organização social, uma organização política, uma organização econômica extremamente rígida. E, através da ocupação dos povos dórios, a polis de Esparta ela surge. A sociedade espartana, ela era dividida da seguinte maneira. Ela era dividida em 3 grupos. Ela era dividida nos esparciatas, ela era dividida nos periecos e nos ilotas. Bom, os cabras mais importantes aqui de Esparta, o grupo mais importante eram os esparciatas, que eram descendentes diretos daquele povo dório que conquistou. Inclusive, eles representavam uma pequena parcela da população de Esparta. Bom, a história vai e vem e sempre se repete. A minoria comanda a maioria. Bom, os esparciatas, descendentes do povo dório, era o povo guerreiro, era o povo que tinha as melhores terras. E, claro, eram os esparciatas que acumulavam as funções do governo de Esparta. Também vale destacar que eles basicamente acumulavam as funções de governo e é eles que tornavam Esparta basicamente um grande acampamento militar. Na sociedade de Esparta, os esparciatas eram os que mandavam no rolê todo. No meio termo aí, nós tínhamos os periecos, descendentes do povo aqueu. O povo aqueu foi aquele povo que antecedeu o povo dório na ocupação da Península Balcânica. Lembra? Lá na primeira aula sobre Grécia, eu comentei dessa galera. Bom, embora a maior parte da população de Esparta eram periecos, eles acabavam basicamente pagando impostos para os esparciatas. E eles ficavam basicamente aí na sociedade de Esparta. Os povos periecos com o comércio, com o artesanato, enfim, a classe média de Esparta. Você já está desenhando então os esparciatas com as melhores terras, as terras mais férteis, com funções governamentais. Os periecos, aquele povo descendente dos aqueus, para você ter ideia, 4 vezes maior do que os esparciatas, que basicamente ali organizavam o comércio, o artesanato e constantemente pagavam impostos para os esparciatas. Bom, gente, na Grécia você sabe, vai ter o muito poderoso e vai ter a desgraceira total. E quem era a desgraceira total em Esparta? A desgraceira total em Esparta eram os ilotas. Quem eram esses ilotas? Bom, os ilotas, eles eram descendentes dos messenos. Os messenos foi um grupo dominado pelos dórios. E aí, gente, o que acontece?
eles eram escravizados pelos esparciatas. Eles eram escravizados pela sociedade de Esparta. Só para vocês terem ideia, os ilotas viviam em condições quase que subhumanas em Esparta. E por serem escravos, infelizmente estavam expostos a todo tipo de violência. E fazendo aí os serviços mais horríveis da sociedade espartana. Mas como vocês podem observar, a sociedade espartana era uma sociedade muito bem dividida, muito bem rígida, em referência aos povos dórios. E aí, como que era o Estado espartano? Como que o Estado espartano se organizava? Como que era a política? Como que funcionava? Bom, o primeiro passo é que o Estado espartano, ele não era comandado por um rei, ele não era comandado por uma monarquia, ele era comandado por uma diarquia, por 2 reis, amigos. E eles cumpriam tanto funções militares quanto funções religiosas. Bom, os reis tinham total comando sobre a Esparta? Não, não. Os reis, eles eram tutelados, eles eram vigiados, eles eram fiscalizados pela Gerúsia, que era uma espécie de congresso espartano, que era composto de 28 esparciatas, mais os 2 reis, então você tinha 30 pessoas. E esses esparciatas, eles tinham que ter aí no mínimo 60 anos. Então era uma espécie de organização para fiscalizar a diarquia. A diarquia, por sua vez, comandava aí funções religiosas e funções militares no estado, na polis de Esparta. E como todo mundo sabe, o estado espartano era um estado de uma sociedade extremamente guerreira, muito forte, aqui um capacete espartano. Desde muito cedo, as crianças espartanas eram submetidas a uma política extremamente rígida de educação militar. Desde muito cedo. Quase todo o tempo dessa educação, as crianças eram destinadas a exercícios físicos e exercício militar para formar, cara, já grandes soldados desde pequenininho. Por isso que os espartanos, eles tinham todas essas características. E era muito louco que essa molecada ficava aí dos 12 aos 30 anos, dormindo basicamente nos mesmos lugares, nos quartéis generais. E aí, a partir dos 30 anos, se ele não morresse antes, ele podia casar e seguir a sua vida. E eles ficavam na reserva até os 60 anos. E aí, quando os esparciatas completassem 60 anos, tecnicamente eles estavam dispensados do serviço militar. Agora, uma coisa muito curiosa é as mulheres em Esparta. Por quê? A primeira função das mulheres em Esparta era dar à luz a pequenos guerreiros, a pequenos grandes soldados. Só que, cara, muitos esparciatas que compunham a elite de Esparta normalmente saíam para as guerras, saíam para os conflitos, saíam para as políticas de expansão de Esparta. E quem ficava era a mulher. E a mulher, ela não ia cuidar só de casa. Não, na ausência do homem espartano, quem assumia as funções, inclusive comerciais, eram as mulheres. É claro que numa sociedade grega como um todo, infelizmente, a mulher sempre foi subjugada ao homem. Basta analisar as mulheres de Atenas. Mas se a gente comparar as mulheres de Atenas às mulheres de Esparta, meu amigo, as mulheres de Esparta tinham muito mais voz. Mesmo porque o barco tinha que rolar. O rolê em Esparta tinha que continuar, enquanto os esparciatas estavam combatendo guerras por aí. Vale destacar que eu dei destaque aqui para vocês em 2 polis gregas muito importantes, Atenas e Esparta. E cada uma tinha uma característica muito bem própria, muito diferente uma em relação à outra. Esparta se caracterizou por ser um estado muito guerreiro e com uma sociedade extremamente estratificada, muito clara, extremamente estratificada. Esparciatas, periecos e ilotas. Enquanto Atenas se caracterizou por trazer consigo a democracia, dando voz aos cidadãos. Vale destacar que, para Atenas, cidadãos só nascidos em Atenas, excluindo principalmente mulheres e metecos, os estrangeiros. Mas eram polis bem diferentes que, em determinados momentos da história da Grécia Antiga, teve o seu momento de domínio sobre o território.
Mas essa relação de domínio sobre o território, de guerras Esparta, guerras em Grécia, guerra dos dois, a gente vai ver num próximo período aí da história da Grécia Antiga. Nós vamos ver isso mais precisamente no período clássico. Até a nossa próxima aula. Gente, muito obrigado. Já chegamos aí à nossa aula. Se a gente for colocar em número, cara, é a nossa aula de número 5 sobre a Grécia. Ou assunto danado. Mas é aquilo. Nós, do Gabarita Gel, queremos muito a sua aprovação. Muito. E por isso que a gente detalha mesmo. Muito obrigado, galera, por ter acompanhado até aqui. E, gente, valeu! Até já na próxima aula, onde agora nós vamos entrar em Grécia. Melhor, vamos entrar no período clássico, o último período da história da Grécia Antiga. Muito obrigado, galera. E olha só, eu aconselho, assista todos os vídeos, beleza? Pausa, vai para frente, vai para trás, pois só assim a gente consegue sanar. O nível de detalhe está também na sua dedicação. Muito obrigado, galera, e até já na próxima aula. Valeu!